Então os povos iorubás e outros povos que a gente vai trabalhar, uma das suas fontes de informação vão ser a questão da fonte oral. E para os povos iorubás também, você vai ter a questão da produção da cultura material. Então aquilo, os objetos, os utensílios, as ferramentas, tudo que eles produziam. Pelas datações dos objetos, a gente consegue determinar que aproximadamente por volta do século X, essas sociedades começaram a se formar nessa região que atualmente correspondem a Benin, Togo e Nigéria. Essa região acabou tendo uma ampla produção na metalurgia, então eles tinham um domínio excelente da produção, tanto no sentido de armamentos, utensílios e a ornamentação principal. A religiosidade deles era composta por também tradições orais. De acordo com a tradição, um cidadão, um líder divinizado, um ser humano que tinha apoio dos deuses, Oduduá, fundou a cidade de Ifé, ali naquela região, e com isso ele fundou uma monarquia naquela região. Não se tem comprovação que esse indivíduo realmente existiu ou que isso só é uma tradição desses povos. Então, com isso, a cidade de Ifé vai ser uma das grandes cidades e um dos grandes centros que você vai ter dessa cultura iorubá. E a partir de Ifé se formou uma monarquia que tinha um apoio religioso, né? E vai ser a presença do Oni, que é o líder político e religioso. Tanto que a influência desses povos era grande, que as adés, que eram as coroas que os Onis usavam, elas são com contas, feitas de conchas e de contas, que garantiam essa e mostravam um símbolo de poder e autoridade, tanto política como religiosa. Porém, Ifé não era uma cidade construída na costa, era uma cidade mais afastada dos centros comerciais, ela era uma cidade fortificada, porém ela começou a perder a sua importância, mas o epicentro dessa cultura iorubá vai ser aí nessa região de Ifé, e depois você vai ter expansão com o reino de Benin. No século XIII, vai ser fundada pelos povos Edus a cidade de Benin. Essa cidade vai estar ali próxima da região dos iorubás e vai sofrer grande influência cultural dessa produção religiosa e cultural dos iorubás. Benin vai acabar se desenvolvendo e no século XVI ela se torna a capital do reino. Com isso, Benin vai se tornar uma cidade importante e os principais produtos que ela tinha nessa cidade vão ser o sal, o dendê, os peixes. Você também vai ter a produção de tecidos e de cobre. O reino de Benin vai ser controlado pelo Obá, que era essa figura que também misturava a questão política e questão religiosa. É auxiliado por um conselho de nobres e ele também auxiliava a administrar as aldeias que formavam o reino de Benin. Uma das grandes características do reino de Benin, que infelizmente se perdeu ao longo do tempo, foi justamente a forma com que eles tinham para a produção dos metais e a fórmula que eles utilizavam, o passo a passo que eles utilizavam para produzir materiais extremamente ornamentados. Então, essa técnica de metalurgia se data ali do século X, XI aproximadamente. Segundo a tradição iorubá, você tinha uma divindade principal, Olodumaré ou Olorum, podem ter esses dois nomes. Ele foi responsável por criar os orixás. E os orixás foram os responsáveis pela criação do mundo e dos homens. Segundo a tradição iorubá, os seres humanos teriam surgido na cidade de Ifé e de lá eles se expandiram para todo o mundo. E também para eles, os orixás eles eram como se fosse a ponte de ligação com o próprio Olorum. Então cada orixá vai ter as suas características, seus gostos, as suas preferências, as cores que geralmente eles são retratados e objetos que são associados às suas figuras. De acordo com a religião iorubá, as pessoas que seguem terão as suas personalidades parecidas com a personalidade do orixá que o rege. As crianças que nasciam em cultura iorubá precisavam passar por um oráculo e esse oráculo iria consultar os orixás para descobrir o nome daquela criança. O povo banto vai ser um povo que vai ocupar ali a parte da África Central e vai ser um povo que vai ter um número muito grande de áreas onde eles ocupavam. Só que o povo banto não formou reinos ou impérios, eles se organizavam em aldeias e eles tinham aproximadamente 600 dialetos diferentes.
Na economia desses povos, você tinha a metalurgia, o comércio, você tinha também a agricultura e a pecuária. Eles também extraíam parte das florestas tropicais à medida que eles iam avançando, mas era um extrativismo voltado para a metalurgia e ao mesmo tempo eles aproveitavam as clareiras para as plantações. O ponto importante dessa cultura era que os ancestrais e que os mais velhos eram os mais reverenciados. Então eles auxiliavam no processo de conselhos, de ensinamentos e que também guiavam essa sociedade. E além disso, eles tinham uma crença que existia uma divisão entre o mundo, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos e o mundo das entidades sobrenaturais. E que essa divisão entre esses mundos era feita a partir da água e da floresta. Com isso, eles também acreditavam que os sacerdotes conseguiam ter acesso a tanto os ancestrais que faleceram, aos espíritos dessas pessoas, como as próprias entidades sobrenaturais. E agora a gente vai falar um pouquinho do Reino do Congo. Ele vai se formar ali na passagem do século XIV para o século XV e vai ser a junção de vários povos que habitavam à margem do rio Congo. E no início do século XV eles vão começar a se formar enquanto reino. Você tinha várias cidades espalhadas ali pelo interior do Reino do Congo. E a mais conhecida e a mais famosa vai ser a sua capital, que é Banza-Congo, que vai ter no século XVI 100 mil habitantes. E o rei, que é o Mani-Congo, ele vai ser uma figura de destaque. Ele vai ter o mesmo papel do Obá nas sociedades iorubás e outros líderes que a gente já comentou. E para garantir a unidade desse reino, os chefes locais, os líderes locais das aldeias e das cidades menores tinham uma ligação muito familiar e todos eles deviam obediência ao Mani-Congo. Com a chegada dos portugueses em 1483, os portugueses vão perceber que é um império muito organizado e eles vão justamente tentar fazer uma aliança para justamente manter esse reino como um aliado e também poder levar a fé cristã para esses povos, e ao mesmo tempo o Mani-Congo vai ver nessa aliança uma oportunidade de ampliar as suas atividades comerciais e também não ser dominado por um povo estrangeiro. O Mani-Congo acaba se convertendo ao cristianismo e a capital de Banza-Congo passa a ter o nome de São Salvador, e a economia do Reino do Congo vai se manter com a questão do comércio. Eles trabalhavam com a agricultura, produção do ferro, de artigos feitos em ferro, sal, tecidos, marfim. Os homens em Congo, eles utilizavam uma moeda em formato de concha, que era o zimbo. Essa aliança entre o Congo e o Reino de Portugal vai se manter durante alguns anos, e com isso essa aliança vai terminar quando os portugueses ocupam definitivamente o território que era do Reino do Congo, parte do norte da Angola, e o território angolano na passagem ali do século XVIII para o XIX. E é isso, gente. Dúvidas e desafios, chama a Clio.